Boa noite, meus amados irmãos e amigos que nos acompanham nas redes sociais, tanto no Facebook, no YouTube. Sejam muito bem-vindos. Antes de nós orarmos, gostaríamos muito que você que está nos acompanhando, a Igreja Batista IBS, Batista de Sumione, aqui em Ribeirão Preto, aqui no estado de São Paulo, no Brasil, e outras nações que estão também nos acompanhando, nós queremos que você compartilhe a porção da palavra de Deus com seus amigos. Isso é muito importante, porque Jesus disse que nós devemos pregar o Evangelho. Evangelho significa boas novas, boas notícias. Nós vivemos um tempo, esse tempo de pandemia entre as nações, onde nós ouvimos as piores notícias todos os dias. Então vamos desligar os noticiários, e vamos ouvir o Evangelho de Cristo, a mensagem de esperança, de paz, de alegria. Vale a pena você compartilhar, porque Jesus em nós, Jesus no coração do ser humano, é a esperança da glória. Então fica aí o desafio para você ser um agente, um mensageiro do reino de Deus. Fica aí essa palavra, tanto para a igreja quanto para os nossos amigos. Compartilhe, vale a pena ouvir a palavra de Deus. Nós vamos fazer essa primeira oração, porque, principalmente aqui em Ribeirão Preto, cresceu muito o problema do Covid-19. Vamos fazer um clamor a Deus, tá certo? Vamos colocar a Deus nas nossas famílias, aquelas famílias que estão enlutadas, precisam do nosso apoio, das nossas orações. Então, onde você estiver, antes de você ouvir a porção da palavra de Deus, nós vamos elevar a Deus os nossos pensamentos. Você pode orar conosco, onde você estiver, neste momento, no momento em que você estiver acessando as redes sociais. Oremos ao Senhor. Querido Deus, nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, nesta live. Nós te pedimos, humildemente, que o Espírito Santo assuma todo o controle deste culto que nós estamos prestando ao Senhor, envolvendo todos os irmãos, irmãs e amigos que estão em suas casas, que estarão acessando as redes sociais para participar deste culto, para ouvir a Tua palavra. Onde eles estiverem, queremos que o Espírito Santo possa estar trabalhando em nossos corações, para que o nosso relacionamento com Deus, o nosso Pai, possa melhorar cada dia mais. Pai querido, esse problema da pandemia que atingiu as nações através do Covid-19, tem atacado a cidade de Ribeirão Preto. Muitas famílias estão enlutadas, outras famílias estão enfrentando problema nas suas casas, e nós clamamos pelas Tuas misericórdias, porque a Tua palavra nos diz que nós estamos cercados pela Tua bondade e pelas Tuas misericórdias, porque Tu és o nosso bom pastor. O Senhor deu a vida por nós. Tu és o bom pastor, e o Senhor se importa conosco. É o Senhor que sara as nossas enfermidades. Nós entregamos diante do Senhor a cidade de Ribeirão Preto, as autoridades constituídas, e pedimos também que o Senhor abençoe todo o nosso país, o Brasil, nosso presidente, os ministros, deputados, senadores, todas as autoridades, os três poderes, que eles possam experimentar o quebrantamento em seus corações, que possam ouvir a voz do Senhor através da Bíblia Sagrada, e possam exercer as suas funções com temor, sabendo que é muito importante investir na população brasileira. É muito importante colocar em prática o amor a Deus, o amor ao próximo. Isso agrada o coração de Deus. Portanto, meu querido Deus, nosso Pai Celestial, ouça o clamor da Tua igreja, das igrejas que se reúnem agora, através das redes sociais, através das lives, que o Senhor possa abençoar-nos sobremaneira, para que o nosso país
seja um país abençoado, esteja preparado para abençoar outras nações. E em especial, abençoe as famílias da nossa igreja, a Igreja Batista em Simeone, enchendo nossos corações da tua paz, da tua alegria, e operando saúde para poder te servir cada dia mais e melhor. São bênçãos que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Meus queridos, nós vamos estar compartilhando aqui com nossos amados irmãos e amigos uma mensagem muito importante para a sua edificação. Nós falaremos sobre somos casa de Deus. Nós vamos ler o texto de João capítulo 4, a partir do versículo 20, uma história muito conhecida, mas que nos ensina sobre a verdadeira adoração. Vai nos ensinar sobre a casa de Deus, sobre lições preciosas que nós precisamos aprender para melhorarmos o nosso relacionamento com Deus, o nosso Pai. Nós vamos ler esse texto, que a partir do versículo 19, João capítulo 4, a partir do versículo 19, essa história interessante, que vai nos ajudar muito. Diz assim o texto: Senhor, disse-lhe a mulher samaritana, veja que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém, é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo, Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, presta atenção que Jesus disse para a mulher: eu o sou eu, mulher, eu que falo contigo. Portanto, meus queridos, que Deus te abençoe nesta leitura, nesta meditação. O tema é: somos casa de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta à igreja de Corinto, ele faz uma pergunta: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário, é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Fostes comprados por bom preço. Jesus enfrentou a cruz, deu a sua vida na cruz para nos comprar, para pagar a dívida que nós tínhamos, causada pelo pecado. Então Jesus veio para quitar a nossa dívida que tínhamos com Deus, o Pai. Jesus veio quitar essa dívida, por isso que foi necessário ele morrer na cruz. Então Paulo faz essa pergunta, e aí ele continua no capítulo 3, 1 Coríntios 3, 16, 17. Não sabeis vós que sois o templo, ou seja, sois a casa de Deus, e que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, habita em vós? Se alguém destruir o templo, a casa de Deus, Deus o destruirá. Ou seja, você vai ter que passar pelo o julgamento final.
haverá um julgamento final, quando diz a palavra de Jesus, que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então, se você destruir a casa de Deus, né, porque o templo, a casa de Deus, que sois vós, é santo. Portanto, use o seu corpo físico para honrar e glorificar a Deus. É o que diz a palavra do Senhor, no comer, no beber ou em qualquer outra coisa que você fizer, faça tudo para a glória de Deus, para honrar o nome de Deus. A Bíblia nos fala que o que você faz com o seu corpo, com o seu corpo físico, você revela o que está no teu coração, foi o que Jesus disse. Jesus disse, se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o. Porque é melhor você entrar cego de um olho no reino de Deus, no reino dos céus, do que ter a sua vista completa e ser lançado no inferno. Aí ele fala, se tua mão, uma das tuas mãos te faz tropeçar, corte-a. Se qualquer membro do teu sexo, qualquer membro do teu corpo está te fazendo tropeçar, veja o que Jesus disse. É melhor você entrar no reino dos céus aleijado, do que você ter um corpo sadio, um corpo de atleta, saúde plena, e ir para o inferno. Então use o teu corpo físico para honrar e glorificar a Deus. É o que diz a palavra, no comer, no beber, em qualquer coisa que você fizer. Teu corpo tem que ser instrumento para honrar o nome de Deus, para glorificar o Senhor, para adorá-lo. Amados, meus queridos, nós já sabemos e conhecemos a história do grande templo de Salomão, um grande prédio que foi construído para o povo judeu reunir para adorar a Deus. Esse prédio se tornou a maravilha do mundo antigo. Portanto, amados, veremos nesta mensagem como Jesus esclareceu e corrigiu as distorções do povo de Israel, do povo daquela época, em relação ao templo, o prédio e a adoração verdadeira. Nós podemos ver Jesus ensinando. Aí nós podemos ver lá em Atos capítulo 7, e eu quero comprovar isso com vocês, meus queridos, capítulo 7, a partir do versículo 47, mas foi Salomão quem lhe edificou a casa, aquele grande templo formoso. Entretanto, Deus, o Altíssimo, não habita em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E aqui eu quero fazer uma pergunta para você entender que nós somos casa de Deus, a morada do Pai. O que nós podemos aprender sobre? Somos casa de Deus e que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas? Quais são os ensinos de Jesus sobre o local de adoração e a adoração verdadeira? É sobre isso que eu quero tratar aqui nesta noite. Esse é o ensinamento de Jesus quando esteve conversando com a mulher samaritana. Em Mateus capítulo 24, é interessante que os discípulos, olha só, Mateus 24, tendo Jesus saído do templo, do prédio, que era a maravilha do mundo antigo, os judeus, os discípulos também, né, iam se
retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhes mostrar as construções do templo, a beleza, a formosura do templo construído por Salomão. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Meus queridos, podemos ver, em primeiro lugar, Jesus descentralizando o local de adoração, ou seja, do templo, do prédio, e também da cidade de Jerusalém, quando Jesus disse: não ficará aqui pedra sobre pedra. E essa profecia de Jesus em Mateus capítulo 24 se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, com o imperador romano Tito, quando a cidade de Jerusalém foi destruída e o templo foi destruído. Então Jesus deixa uma resposta bem clara, que o local que para os religiosos da época, do sumo sacerdote, todas aquelas pessoas daquela época, eles acabaram idolatrando. Então Jesus dá um ensinamento de correção das distorções em relação ao local. Por isso que Jesus disse para a mulher samaritana: não é nem no monte Gerizim e nem lá em Jerusalém. Então, meus queridos, Deus não habita em prédios construídos de tijolos e pedras. E nesta pandemia todos nós queremos, voltar a nos reunirmos no prédio. Mas a igreja não é o prédio. E eu espero que essa pandemia possa nos corrigir também, porque muitas pessoas têm a ideia que é o prédio, é a igreja. O prédio construído de tijolos não é a igreja. A igreja se reúne no prédio. Por isso que nós estamos sentindo a falta de estarmos nos congregando no prédio. O prédio tem a sua importância, mas ele não é igreja. E é isso que diz a palavra de Deus, que Deus não habita no prédio. É isso que Jesus estava ensinando para a mulher samaritana, é isso que Jesus estava ensinando para os discípulos. Lá em Hebreus capítulo 10 fala: não deixe de congregar, como é costume de alguns, ainda mais que está chegando aquele dia. O congregar no prédio é muito importante, a igreja congregar no prédio é importante. Por isso que nós estamos sentindo muita falta dos amados irmãos, porque é o local apropriado para cada cidade, para cada bairro. Tem um local do ajuntamento para celebrações, para o aprendizado da palavra de Deus. Mas nós temos que ter a consciência do que Jesus ensinou para aquela mulher e está nos ensinando. A segunda lição que nós aprendemos, Jesus nos ensina que na nova aliança, os verdadeiros cristãos não dependerão para adorar a Deus. Não dependerão. Você não pode depender do prédio, dos templos, por mais formosos que sejam. E tem prédios bonitos no mundo inteiro, mas não o verdadeiro adorador, o verdadeiro cristão não pode depender a sua adoração do prédio, dos sacerdotes, dos pastores e de nenhum líder. Não pode depender de sacrifícios, porque o sacrifício Jesus já fez na cruz do Calvário, e o sacrifício de Jesus foi perfeito. Ele assumiu todos os nossos pecados, a nossa dívida. Então, para a salvação não depende de sacrifício, porque Cristo já fez o sacrifício para a salvação da nossa alma. Agora, o sacrifício que agrada a Deus hoje, do verdadeiro cristão, é um coração quebrantado, um coração contrito, um coração sincero. Esse tipo de sacrifício Deus aceita do verdadeiro cristão, não para a salvação, mas para você ter um relacionamento íntimo com Deus. A terceira lição que nós aprendemos, voltando ao texto de João capítulo 4, Jesus, em João capítulo 4, nós lemos aqui a história da mulher samaritana, esse encontro extraordinário que impactou a vida daquela mulher.
Ao conversar com a mulher samaritana, Jesus resolveu uma vez por todas a questão do lugar e o tipo de adoração que Deus aceita. Jesus disse para aquela mulher samaritana: mulher, não é no Monte Gerizim e também não é em Jerusalém, não é o local para Deus aceitar a adoração, não é. Portanto, se você, meu querido, que está me ouvindo, ou que vai me ouvir essa palavra, o local para Deus pouco importa, pouco importa. Deus não está preocupado com o local. Foi isso que Jesus ensinou para aquela mulher. Não é nem no Monte Gerizim, nem em Jerusalém. Então tem pessoas que idolatram o local, idolatram o prédio. Jesus já deixou claro para a mulher, explicou isso, que não depende mais. Uma outra lição que nós aprendemos, Jesus disse à mulher: mas a hora vem, mulher, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adoram. Versículo 24, Deus é espírito e importa que aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Foi por isso que o profeta Isaías, ele diz: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. É por isso que a palavra de Deus nos fala: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Jesus está deixando claro que os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito e em verdade, vão reconhecer que Jesus é a verdade, vão reconhecer que adorar a Deus em espírito significa essa dependência do Espírito Santo, significa adorar a Deus em espírito, sinceridade de coração, um culto racional, um culto emocional, um culto espiritual, porque o Pai procura, Ele está à procura dos verdadeiros adoradores. Uma outra lição que eu quero focar aqui, Jesus na cruz, Ele morreu para preparar moradas para a habitação de Deus. Um texto muito conhecido, um versículo, João capítulo 14, preste muita atenção nesta lição. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, Deus o Pai aqui, crede também em mim. Na casa de meu Pai, olha o que Jesus diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E eu quero afirmar para vocês que Jesus foi lá na cruz preparar novas moradas para o Pai. Jesus foi para a cruz preparar novas moradas, muitas moradas para o Pai. Olha só o que diz o versículo 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele ou para ela, e faremos nele morada. Repetindo, respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, se alguém é seguidor de Jesus, está disposto a aceitá-lo no coração, se alguém me ama, guardará a minha palavra, vai me seguir, vai me obedecer. Foi por isso que Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, elas me obedecem, e eu lhes dou a vida eterna. E aqui ele fala: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, para essa pessoa, viremos, Jesus está falando, viremos, presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo do teu coração morada de Deus. Portanto, meus queridos, Jesus na cruz morreu para preparar moradas para a habitação
de Deus. Eu creio que está muito claro quando Jesus, no capítulo 14, ele fala: credes em Deus, o Pai, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E foi por isso que Jesus foi para a cruz, para preparar moradas, para Deus habitar, Deus o Pai habitar, para Deus o Filho habitar, para Deus o Espírito Santo habitar. Essas três pessoas, conforme diz o versículo 23, quando uma pessoa abre o seu coração, ele começa a entender que Deus mandou Jesus aqui à terra para preparar moradas para Deus habitar. É o que diz Isaías 57, versículo 15. Preste muita atenção. Porque assim diz o alto, o sublime, ou seja, assim diz Deus, na sua sublimidade, na sua majestade, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Olha só, habito no alto e santo lugar, mas habito, Deus está dizendo, habito também com o contrito e o abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então Deus está declarando aqui que Ele habita no alto e santo lugar, mas também Ele habita com o contrito, o quebrantado de coração, para vivificar. Portanto, meus queridos, chegando então à conclusão desta palavra, Jesus na cruz morreu para preparar moradas para a habitação de Deus. Quando eu iniciei esta mensagem falando, somos casa de Deus, ou seja, somos morada de Deus, casa de Deus, é para Deus habitar. Deus veio através dessa tão grande salvação que Ele veio trazer, para fazer do coração do ser humano a sua própria habitação. E por último, a pergunta: você gostaria que Jesus transformasse o seu coração em morada de Deus, em casa de Deus? O livro de Apocalipse capítulo 3, versículo 20 fala, Jesus está dizendo: eis que estou à porta do teu coração e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em tua casa, me alegrarei com você e você comigo. Esse versículo, o contexto é de uma igreja, Deus falando para uma igreja, e Jesus estava do lado de fora, querendo entrar. Mas Jesus continua batendo. Talvez você está numa placa de numa religião, você é muito tradicional, tem uma religião, pratica boas obras, mas a pergunta é: você gostaria que Jesus transformasse o seu coração em habitação de Deus, em morada de Deus? Tem uma oração lá no Velho Testamento, uma palavra lá do salmista, e lá em Provérbios fala assim, ó: filho meu, dá-me o teu coração. Você está disposto a dar o teu coração para Deus fazer morada, para que Ele venha morar no teu coração? Fica essa palavra, e no final nós vamos fazer uma oração. Se você quiser atender ao chamado de Jesus, ao chamado de Deus, Deus quer fazer da tua vida, do teu coração, a casa dele. Ele quer morar no teu coração. É isso que eu estou à porta do teu coração e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei na tua casa, entrarei no teu coração, e vou cear com você, vou me alegrar com você e você comigo. É uma grande oportunidade de você transformar o teu corpo em santuário, em habitação de Deus. Vós sois o templo, a habitação do Espírito Santo. Quem tem ouvidos,
Ouça o que o Espírito Santo está dizendo. Esse é o plano maravilhoso de Deus. Transformar o teu corpo físico, o teu coração, a tua alma, transformá-la para que Deus possa habitar. E para tanto você precisa tomar uma decisão. Aceitar Jesus no teu coração, pela fé. Entregar o teu coração para Jesus. Que Deus te abençoe. Nós vamos estar tendo um louvor agora, uma música de adoração ao Senhor. Preste muita atenção que ela tem muito a ver com o que nós acabamos de pregar. Que Deus te abençoe. Vou chamar aqui a Sara. Deus abençoe, Sara. Amado meu, entrego a ti o meu coração.
Meus queridos, nós estamos chegando ao final de mais um culto, né? Que nós estamos oferecendo ao nosso Deus, nós aqui e os nossos amados irmãos em casa, né? Fiquem em casa, é a palavra do governador, fiquem em casa. Mas nós estamos cultuando a Deus aqui, nossos irmãos em casa, mas fica um abraço do pastor Carlos, pastor Luiz, toda a equipe que está aqui trabalhando. Fica esse abração para vocês. Nós estamos com muita saudade, sentindo muita falta dos irmãos. Mas eu quero terminar orando, dando uma oportunidade para você, meu querido, que ainda o seu coração ainda não é casa de Deus, não é habitação de Deus. Deus ainda não habita. E a habitação de Deus é tão maravilhosa porque quando a pessoa aceita Jesus, as 3 pessoas passam a habitar no coração. Nós vimos isso na mensagem desta noite. Quando uma pessoa aceita Jesus, ela é comprada pelo sangue do Cordeiro. O sangue foi derramado, o preço foi pago. E ela passa a ser a habitação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É só aceitar Jesus para você se tornar casa de Deus, habitação de Deus. E o que você precisa fazer? Olha o que diz a palavra aqui. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E eu vou estar orando. Se você quiser entregar o teu coração para Jesus, é uma boa oportunidade para que você possa ser morada de Deus, habitação, casa de Deus. E quando Cristo voltar, Ele vai levar todas as pessoas que o aceitaram como único e suficiente Salvador. Então vamos estar orando, e se você quiser fazer essa oração, entregar o teu coração a Jesus, faça-o agora. Senhor Jesus, eu reconheço que Jesus morreu na cruz e pagou o preço, um alto preço, para o meu resgate, para a minha salvação, para que os meus pecados pudessem ser cancelados, pudessem ser perdoados. E eu te aceito agora em minha vida. Eu abro o meu coração, eu entrego o meu coração a Jesus, porque eu aprendi aqui que com a boca se faz confissão para a justiça e com o coração se crê para a salvação. E eu creio que Jesus morreu na cruz para me salvar, e eu o aceito agora, entrego a minha vida para Ele. Eu quero que Ele passe a habitar no meu coração, e assim sendo, eu passarei a ser morada do Altíssimo, morada de Deus, conforme diz a Tua palavra. Somos casa de Deus. Eu quero ser uma das Tuas casas, para o Senhor morar, para o Senhor habitar, pois eu quero também habitar nos céus um dia, quando o Senhor já preparou um novo céu e uma nova terra. Enquanto estiver aqui na terra, eu quero que o Senhor more na minha vida, no meu coração. Por isso eu entrego meu coração a Jesus agora. Perdoa meus pecados. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Tenha uma boa semana. Fique na paz de Jesus. Deus te abençoe, meu querido.